E aí, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí novamente aí mais uma aula maravilhosa de redes e comunicação de dados. Tá? Já resolvi o problema do meu computador, resolvi o problema do computador do meu filho, comprei fonte de alimentação falsificada, coloquei e funcionou do mesmo jeito. Vamos ver até quando dura isso, né? Beleza. Deixa eu compartilhar a tela para a gente relembrar o que a gente estava vendo, né? Eu quero acreditar que na aula passada a gente parou aqui nesses negócios aqui de roteador, né? Que a gente estava falando. Primeiro a gente falou um pouquinho de topologia de rede, depois a gente chegou a falar um pouquinho de hubs e switches, né, ou roteadores, e como que a rede tratava, né, as informações que são nelas liberadas pelas plaquinhas dos elementos de rede, e em função de um protocolo, né? E então, só para a gente forçar lá o nosso cérebro a guardar mais ou menos o que a gente está vendo, a gente está falando de protocolos, né? E o protocolo que a gente está vendo é o Ethernet. Tá? Daí, se alguém perguntar para vocês aí em algum momento da vida, né, o que é um protocolo, a gente vai lembrar lá que uma maneira simples de descrever protocolo, né, é que são as regras que, ó, vou escrever chique aqui, norteiam a comunicação entre elementos de rede, tá? Professor, Oi? o senhor não está compartilhando tela. É sempre assim, né? Eu tento, juro que eu tento, mas em vez de compartilhar, será que foi por cancelar? Deixa eu ver aqui. E aí, estou compartilhando agora? Agora tá. Desculpe-me aí. Eu acho que em vez de apertar o compartilhar, eu apertei o cancelar. Daí é complicado, né? Então, o que eu estava falando é que na aula. Gente, me corrija aí se eu estiver errado. Na última aula a gente terminou aqui, né? A gente estava falando dos roteadores, né? Do elemento de rede, mas primeiro a gente falou um pouquinho de topologias, tá? Depois a gente reforçou o quadro Ethernet aqui, tá? Expliquei mais ou menos como que o negócio funcionava. Daí alguém me perguntou sobre corrente elétrica dentro do cabo, né? Que a gente está falando de um pouquinho de atenuação, de alargamento do pulso, de uma certa maneira de interferência, né? E por que eu estava falando isso? Porque cada computador, a plaquinha de rede, ela é feita eletricamente para ter uma tensão de saída, que é a tensão que a gente vai colocar na rede. E dependendo do tipo de rede, essa tensão vai variar, o tipo de bit, a codificação que vai ali nos bits vão mudar um pouco, né? Mas, independente do que for, tem limites, né? A única rede que, em princípio, consegue ir mais distante com muito pouco perda são as redes óticas, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o que acontece é o seguinte, numa rede normal, assim, de cabinho azul, que a gente conhece, a gente coloca o bit, ele vai atenuando e alargando, né? E daí tinha um limite máximo que a gente calculava, que o computador mais distante podia receber. A gente chamou isso daqui de diâmetro de rede, e a gente tentou expandir o diâmetro de rede, colocando algum elemento intermediário que amplificasse o sinal, para o sinal chegar, por exemplo, com nível baixo aqui, né? Entra no equipamento, o equipamento pega e amplifica o sinal e manda para outra rede. Aqui faz a mesma coisa e o sinal assim vai até chegar no último computador. E quando a gente insere esses elementos que a gente chama de amplificadores de rede, por exemplo, ou pontes, vamos dizer assim, bridges, tá? Esses elementos, praticamente eles não mexem nada no sinal,
nos bits, né? Ele simplesmente pega o sinal, amplifica e manda para frente, tá? E daí, tudo bem, mesmo assim aqui vai atenuar também, mas quando você coloca repetidores, tá? Vamos chamar aqui de repetidores de rede, o que eles fazem? Eles amplificam o sinal. É claro que tem alguns repetidores em algumas redes, não Ethernet, mas em algumas outras redes de comunicação, que os repetidores, além de amplificar os bits, ele arranja um jeito de reformar os bits. Como que é reformar os bits? Ele pega o bit tudo tortinho, pequenininho, gordinho, achatado, né? E daí, eletronicamente, ele simplesmente substitui aquele bit por um bit novo, saudável, fortão, cheio de vivacidade, saca? E daí manda esse bit para frente, para a rede. O bit vai passando no cabo de rede, ele vai ficando tortinho, gasto, desanimado, né, com pouca vitalidade, até chegar no outro repetidor. Daí o repetidor pega o bit, dá uma reformulada de novo, né? Dá um tônico para o bit e manda de novo para a rede. Então, isso tudo você faz para fazer o quê? Para conseguir aumentar a distância mínima entre dois elementos de rede. Tá? E fazendo isso, a gente está aumentando o diâmetro da rede. Eu até brinquei, desenhei a bolinha, né? Para dizer que se uma rede chega daqui a aqui, o diâmetro de rede vem daqui até aqui. Se a gente amplifica o diâmetro, né, não deu para fazer uma bola, né? Mas se a gente amplifica o diâmetro, para amplificar o diâmetro, a gente tem que pôr repetidores. Daí a gente chegou a comentar alguma coisa de velocidade de rede, tá? Daí eu reproduzi novamente aqui o negócio aqui de como que um determinado elemento de rede vai falar com o outro, usando, obviamente, o quadro Ethernet, que a gente já viu, né? E daí a gente chegou a falar que isso que a gente está vendo, a gente dá o nome de protocolo, né? E daí eu estava redefinindo o protocolo para a gente sempre lembrar, porque toda prova de rede que passa, seja ela rede de computador, rede industrial, rede de comunicação de dados, rede Wi-Fi, rede ótica, rede GPON, rede EPON, né? MPLS, rede não sei o que lá, a gente vai usar o que a gente chama de protocolos. E a gente está vendo o nosso querido amigo protocolo Ethernet, que é o primeirão que a gente viu. Então, daí eu coloquei que protocolos são as regras, né, para relembrar da primeira aula, que norteiam a comunicação entre elementos de rede. Então, para cada, eu vou colocar aqui, ó, tipo de rede, tipo entre aspas, que a gente vai ver, tá? Podem haver um ou mais protocolos diferentes. Mas como a gente está vendo a Ethernet, é a Ethernet que a gente vê não é o protocolo Ethernet que a gente vai ver por enquanto. Os protocolos, tá? Eles são diversos, tem um monte de nome, uma sopa de letrinha, a gente vai ver alguns, tá? Por que mudou esse negócio aqui? Podem... Será? Não está certo. Será que eu estou com o teclado... Tá. Bom, beleza. Então, protocolos são as regras que norteiam a comunicação entre os elementos da rede. Se a gente está numa rede que chama Ethernet, o protocolo que a gente está vendo é o protocolo Ethernet. Cara, alguma coisa está acontecendo do Enter e tecla Tio. Bom. Tá? Então, para cada tipo de rede, a gente vai ver que podem haver um, tá? ou mais tipos de protocolos, ou protocolos diferentes. Tá? Geralmente, tá? Os protocolos, eles são subdivididos. Tá? Eles são subdivididos, inclusive na mesma rede. Tá? Então,
essa subdivisão de protocolo vai dizer que cada protocolo vai atuar para um tipo, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas de novo, diferente de trabalho, tá? Ou serviço na rede. Tá? Então, é só para a gente ficar bem claro que, dependendo da rede que a gente está observando, existem um ou mais protocolos, que são as regras, né? E esses protocolos são subdivididos para atuar em um tipo diferente de trabalho e serviço nessa rede. Então, se a gente pegar a rede Ethernet, tá? O protocolo principal da rede Ethernet é o protocolo Ethernet, tá? E dependendo da constituição física da rede, se ela é em bus, em line, em ring, em mesh, em star, tá? A gente vai ter protocolos que vão atuar, né, em níveis diferentes dessa rede, para que os elementos de rede consigam entender certinho os elementos que fazem parte dessa rede, como são, o que falam, onde vivem, para que servem os elementos de rede, tá? E é isso que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, sabida e deve ser conhecida por todos nós. Uma vez que a rede, por exemplo, é uma rede Ethernet, tá? Não adianta você colocar um elemento de rede nessa rede que não consiga entender esse protocolo, né? E eu já falei, não adianta você colocar uma placa de rede StarNet numa rede Ethernet, que apesar de mecanicamente o conector ser o mesmo, ela não vai conseguir falar na rede. Por quê? Porque ela não tem o protocolo Ethernet. Então a StarNet trabalha com um protocolo diferente, né? Uma rede Profibus, que é uma rede específica para indústrias, por exemplo, ela tem protocolos totalmente diferentes, inclusive a parte física, né, do cabo é diferente. Então, ela não vai prosear, não vai conversar. Tá? Então, é isso aí. Na realidade, né, se a gente for entender por regras, né, será que a gente pode entender se a gente falar que é um programinha? Talvez, acho que fica um programinha específico que coordena a maneira que os bits são separados e arquitetados lá dentro do quadro da rede, né? Ou seja, imagina que numa placa de rede eu tenha que ter um programinha, tá? Programinha bem básico, tá? Não sei, escrito numa linguagem de máquina qualquer aí, que vai dizer para a placa de rede, ó, essa quantidade de bits aqui, eu tenho que colocar no começo do protocolo, e eles têm que ser bits 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, para ele fazer o sincronismo da rede. E essa é a última palavrinha aqui, tá? Eu tenho que colocar aqui, exatamente nesse momento, nesse tempo certo do quadro, para indicar que o sincronismo está terminando e que os bits que começam a entrar a partir desse momento são os bits especiais que a placa de rede vai ter que entender. Beleza, que a outra placa de rede vai ter que entender. Beleza. Daí ele coloca lá para lá delimitador de quadro. Na hora que o último bit for colocado e for mandado para a linha, ele vai pegar o quê? Vai pegar o endereço, tá? Que é uma palavra hexadecimal da rede, da placa lá, que deve estar escrito numa memória dentro da plaquinha de rede e vai colocar na sequência certa, tá? E por quê? Porque uma placa de rede, se for falar, vai ter que falar com alguma outra. E se não for falar com alguma outra? Tem aquele jeito especial de mandar, né, o pacotinho para que todos os computadores que estejam ligados, todos os elementos de rede que estejam ligados nessa rede, todas as impressoras, as televisões
que quer que seja que está ligado nessa rede Ethernet, tem aquele endereço que a gente chama de, vou chamar de múltiplo destino, tá? Tá? Ou, quando você manda um sinal para todo mundo, tipo televisão, né? Televisão é um sinal que você manda lá na estação e vai para todo mundo. Quem tem antena pega, não é assim? Então, é um sinal de broadcast, tá? Então, o que é um sinal de broadcast? Tá? É um sinal que é enviado para todo mundo, né? Então, tem um sinal, um endereço específico de rede que vai fazer com que todas as redes... Troquei o teclado aqui, deu para perceber, né? Eu não acho nada. Ai, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. Esse negócio aqui eu não quero que fique na reticências. Eu quero que fique viradinho aqui, ó. Aí, pro negócio, mas se não tem o espaço aqui, não tem jeito. Vai aprendendo a mexer com o PowerPoint aí, vocês também. Tá? Então, o endereço de broadcast não é um endereço fixo. É um endereço especial, que no nosso caso aqui a gente viu que é tudo um, né? Ou FF, FF, FF. Tudo um. Que vai ser mandado e todo elemento de rede que receber esse endereço vai entender que aquele pacote é para ele. E vai usar. Daí ele vai começar a ler os endereços para saber, né, quem foi a placa que mandou, por exemplo. Né? Porque a placa que mandou, a gente põe o nosso endereço também, né? Para o cara que receber lá saber que eu estou na rede, no mínimo. Bom, então é um conceito interessante esse de broadcast. Né? Quando você quer mandar no ventilador, né, você põe em broadcast e vai para todo mundo. Tá? Beleza. Múltiplo deve ter acento também. Bits é bits e não bits. Tá? Bom, e aqui tem um espacinho. É isso aí, moçada. Legal, então a gente está vendo redes, né? Estamos tentando aprender redes. Vamos voltar aqui para esse negócio aqui, falando das topologias, né? Cada tipo de topologia dessa, e a gente pode entender os formatos, né? Mas vocês concordam comigo que isso daqui é um formato físico, né? Que a gente entende como que os elementos de rede aqui estão interligados, né? São formatos físicos, tá? E a gente viu que, na aula passada, que uma das maneiras que a gente tem de fazer uma rede Ethernet que tenha menos possibilidade de colisão, e aumenta substancialmente o diâmetro de rede, é um posicionamento de rede assim, tipo estrela, né? Onde no centro da rede, em vez de eu colocar um elemento comum, eu coloco um equipamento especial que vai fazer o chaveamento aqui dos sinais, né, de quem para quem. Então a gente coloca um roteador aqui no meio, e a gente viu, obviamente, estamos olhando fisicamente para isso daqui, a gente tem que entender que esse elemento aqui, ó, ele tem que ter várias entradinhas aqui, ó, e saídas, né, de sinal. Tá? Então esse elemento, ele deve ter várias plaquinhas aqui, ó, que vão rodar os protocolos que a gente conhece, no caso o protocolo Ethernet, que é o que a gente está aprendendo, tá? Que é o programinha, né, específico lá que coordena a maneira que os bits são coordenados aí. No elemento de rede normal, que nem esse computador, por exemplo, que a gente usa de exemplo, a plaquinha de rede só tem uma saidinha, né, uma portinha lá RJ45, e o sinal entra e sai por essa portinha. E há uma plaquinha de rede. César, mas o meu computador tem duas placas de rede, tem a placa na placa-mãe e eu coloquei uma outra placa de rede. E mais ainda, eu coloquei uma outra placa de rede com anteninha para fazer Wi-Fi, tem 3 placas de rede. Não tem problema, o computador, elemento de rede, tá? Ele pode ter 5 placas de rede, 20 placas de rede, 85 placas de rede, pode ter uma placa de rede com 80 portas, né? 80 buraquinhos para você espetar. Só que, é assim, fisicamente, você enxerga a rede de uma maneira, né?
Mas a gente tem uma outra maneira de enxergar a rede, tá? Que é uma maneira que a gente chama de lógica. Tá? Então, a gente também tem uma topologia lógica. Tá? E nem sempre, né, a topologia da rede lógica, tá, ela bate com a rede física. Tá? Como assim? Olha só. Eu vou fazer as bolinhas de novo, que a gente vai aprender tudo com bolinha. Vamos imaginar, tá, que eu coloque um elemento de rede, uma bolona, aqui, tá? Um outro elemento de rede aqui. Por enquanto não está acontecendo nada. Esse elemento de rede aqui, tá? Eu vou fazer assim. Vou colocar nesse elemento de rede duas plaquinhas de rede. Uma azulzinha e uma... Cadê o preenchimento da forma? Uma laranjinha. Tá? Então são duas placas de rede aqui, tá? E nesse daqui, coitado, ele é pobre, ele só tem uma placa de rede. Tá? Legal. Está acontecendo alguma coisa aqui? Não, porque eu nem conectei ele. Bom, então vamos conectar, né? Eu vou pegar um fiozinho aqui, físico, um cabinho, e vou conectar essa placa de rede aqui. Muito bem, então o que eu fiz? Eu conectei esse cara aqui, né? Daí você olha esse desenho e algum esperto professor, né? Sabe aqueles professor bem tranqueira mesmo? Que ele faz um desenho assim e fala assim, que tipo de topologia física tem essa rede aí? Daí você vai olhar e vai falar, ele faz um camelo, uma rede espiral. Daí ele coloca lá nas alternativas. Rede espiral, rede inline, rede, sei lá, laranja, tá? E rede ponto a ponto. Bom, daí, obviamente, rede laranja, rede espiral não existe. Tá? Mas o cara colocou na prova. Se ele colocou na prova, você que é um cara que de repente não sabe PN de rede, você vai ficar na dúvida. Se você é um cara que veio nas aulas, participa da aula, tenta aprender rede, né, estudou, leu as apostilas aí, daí você vai falar, porra, rede laranja, nunca vi esse tipo de rede. Não existe, né? Mas a gente precisa conhecer as topologias físicas da rede, tá? Que são aquelas que a gente já apresentou. Mas o que eu quero dizer é que essa rede aqui, que é uma rede ponto a ponto, tá? Ela tem uma topologia física. Eu posso tirar esse fiozinho daqui, né? E posso colocar um fio único aqui ligando, né? Deixa eu até pôr mais grosso aqui. Eu vou pegar um fio vermelho, depois eu pinto ele de vermelho, tá? Eu podia substituir esse cabo aí por um negócio assim, tá? Não ficou legal, tá? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Isso significa que a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente enxerga a rede, porque fisicamente ela pode parecer uma rede assim que eu chamei de rede espiral, né? Mas na realidade ela está ligando esses dois elementos de rede ponto a ponto, certo? Legal. Então, e eu vou dizer outra coisa para vocês. Fisicamente, ela pode estar ligada assim. Mas se a gente lembrar de técnicas digitais, né, circuitos digitais e afins, deixa eu ver, vocês são de qual semestre mesmo? Eu sempre esqueço, cara, para quem que eu estou dando aula. Tá? Vocês são de engenharia elétrica, sexto e sétimo. Ah, então já fizeram circuitos digitais. Tem um negócio aqui que a gente chama... Fio, eu quero um negócio aqui para escrever, tá? Multiplexação. Tá?
E quando a gente está falando digital, no tempo ainda, hein? No tempo. O que significa é que essa plaquinha de rede aqui, tá? E nesse momento a gente está fazendo uma licença poética para dizer que não estou falando agora da rede Ethernet, tá? Eu só estou falando de uma rede hipotética qualquer, tá? Mas que vai ajudar a gente a abrir os horizontes da nossa cérebro, para a gente entender um pouquinho melhor esse negócio, tá? Significa dizer que eu posso pegar, por exemplo, um pacotinho de uma comunicação de uma cor, tá? E um pacotinho de outra comunicação de outra cor, tá? Sendo que esses pacotes aqui são quadros, vamos usar esse daqui de exemplo, mas não precisa necessariamente ser esse, né? E eu posso fazer o seguinte, eu multiplexo no tempo, ou seja, no tempo 1 eu mando azulzinho, tá? Que vai vir para cá, e no tempo 2 eu mando laranjinha, que vai vir para cá. No tempo 3, eu pego outro azulzinho, que vai vir para cá, tá? E vem para cá. E no tempo 4, eu pego esse outro laranjinha, que vem para cá. Ou seja, uma rede, fisicamente, eu posso ligar ela assim, ponto a ponto, que na topologia de rede não tem nem uma rede ponto a ponto, né? O mais próximo que a gente pode ver que é essa rede em linha, line, portanto, ponto a ponto, fisicamente, o certo seria dizer comunicação em linha. Por isso que os caras falam assim, joga o dado na linha. Quando ele fala assim, joga o dado na linha, está jogando na rede, tá? Porque rede não é exclusividade dos caras de computação, né? Tá? Aliás, quem começou com esse negócio de rede foi os caras de telecomunicações, antes mesmo de um computador ou de alguém que trabalhava com computação imaginar que a gente iria fazer uma rede de comunicação de dados, de computadores, tá? Né? Mas rede, o conceito vem lá da época do analógico, do telefone. Então, a gente vai ver um pouquinho da história dessa história. O que eu quero dizer é que quando a gente usa a técnica de multiplexação, que a gente vê em tantas matérias, né? A gente já está craque nisso, já, tá? Então, a multiplicação pode fazer com que duas redes diferentes coexistam no mesmo meio físico. Né? E nesse caso aqui, em tempos diferentes, né? A gente vai dividir aqui em tempo. E quem cuida disso, então, para mandar fazer duas redes, né? Duas redes aqui conviverem no mesmo fio? É um circuitinho lá que chama MUX e DEMUX, tá? Tá, legal. Então tem um MUX aqui e um DEMUX aqui. E para a rede se comunicar uma com a outra, obviamente aqui também tem que ter um transmissor, né? Tá? Então, mais as plaquinhas de rede, além delas fazerem isso daí que eu falei, o que aconteceu? Por que não veio, meu querido colega, meu querido amigo? Por que você não veio aqui? Ó? Legal. As placas de rede, tá? Elas podem ter, tá? Uma parte que a gente chama de TX e uma parte que a gente chama de RX. Eu vou diminuir o tamanho dessa letra aqui, porque 18 está ficando muito grande. Né? TX, RX. Então, não só o R, né? TX, RX. Tá. Daí você pode falar assim, pô, César, mas você está dando uma volta. Eu já tive um curso de rede com outro professor, porque eu repeti lá, reprovei. Cara, e lá no técnico mesmo, o cara nunca fez esse monte de elucubração, tudo ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque cada professor tem um jeito certo. E jeito certo não, um jeito diferente de falar, né? E eu falo assim mesmo, eu zoneio tudo, porque os conceitos, vocês vão ver que eles podem ser explicados
de inúmeras maneiras diferentes. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tirar essa placa de rede aqui. Pegar o TX aqui. Olha que interessante. Colocar aqui. Tá? Ó, que bonitinho. Tirar o RX aqui. Esse desenho aqui é só para mostrar para vocês o absurdo que a coisa é, né? Porque na plaquinha de rede lá, tá? Eu posso colocar um cabinho só, tá vendo? Que é o que eu fiz aqui, um cabinho só. Só que esse cabinho aqui dentro dele tem um monte de fiozinho. E cada fiozinho, por exemplo, eu posso pegar um par de fiozinho para ligar o TX dessa aqui ao RX dessa, tá? E outro par de fiozinho para ligar o TX dessa no RX dessa, tá? Beleza, então olha só que interessante. Eu fiz uma rede que, na realidade, apesar da gente achar que é um cabo só, ele tem 2 cabos. E mais, eu posso usar a técnica de multiplexação nessa rede para usar o mesmo parzinho que eu estou usando de TX e RX para essa rede, para ele multiplexar no tempo 2 redes lógicas diferentes, tá? Onde as transmissões lógicas nessa mesma rede física podem acontecer em momentos diferentes. Nossa, dá para fazer isso? Dá. Tá? Dá para a gente transmitir, por exemplo, usando multiplexação, a gente pode transmitir televisão e voz ao mesmo tempo. Tá? Usando essa técnica de multiplexação. Tá? Mas eu estou enfatizando aqui, muito legal, né? Que é no tempo, né? Então, o tipo de multiplexação que a gente conhece no tempo, Time Division Multiplex, que é um TDM. Tá? O que significa Time Division Multiplex? Significa que para cada pacotinho de informação, tá? Você dá um tempo determinado para ele falar. Presta atenção no que eu disse, vou repetir. Aí, gente, para cada pacotinho de comunicação, para cada pedacinho, fração, fragmentação de comunicação, eu vou dar um determinado tempinho para ele na rede. Ué, então vamos relembrar. Na aula passada, eu estava falando de Ethernet e falei que o quadro Ethernet, ele ocupava um tempo certo na rede, tá? E as outras placas ficavam ouvindo a rede para ver se não tinha ninguém ocupando tempo de rede. Se o tempo de rede não estava sendo ocupado, eu podia mandar o meu pacotinho, o meu burst de pacotinho, 40 pacotes, 30 pacotes, 20 pacotes, não interessa, tá? De uma vez ali, né? Tudo na sequenciazinha certo, e depois eu parava um tempo para esperar outro cara transmitir os pacotinhos dele. Então, gente, na rede Ethernet, agora voltando, a rede Ethernet é uma rede que é multiplexada no tempo. Por quê? Porque para cada pacotinho rodando aqui na Ethernet, tá? Ele vai ter um tempo, né, para uso da rede. Tá? Ou cada 20 pacotinhos vai ter o tempo dele. E depois o outro elemento vai ter o tempo dele. Então, a gente pode já ampliar esses conhecimentos, que a gente, obviamente, vai estruturar num texto bem legal, né, dizendo quais os tipos de topologia física de rede, quais os tipos de topologia lógica que a gente pode na rede. Mas o importante agora é a gente só aprender ou lembrar que a rede Ethernet também é uma rede que, ela, de uma certa maneira, ela é multiplexada no tempo, ou seja, tem um monte de pacotinho rodando lá, e uma coisa é muito importante para a gente, o tempo. Se o tempo é importante, significa dizer para a gente que eu tenho que ter realmente um sincronismo que é importante. E o protocolo, que nada mais é do que um programinha, né, que está rodando lá, não sei como, lá dentro da plaquinha, lá, um programinha específico na placa de rede, tá? Que não necessariamente precisa rodar localmente na placa, né?
o programinha de rede pode rodar num computador, por exemplo, numa outra área de memória, que não seja especificamente na placa de rede, tá? Mas a maioria das redes, tá? Os programinhas ou os protocolos, né, que fazem a ordenação, a subdivisão dos tempos, qual bit vai colocar em qual lugar, checar se tem erro na palavra, descartar o pacote e jogar no lixo, ou mandar o pacote para o computador para ele usar, esse programinha, né, na maioria das placas, ele funciona na própria placa, tá? Então, essa placa de rede, ela tem que ter um programinha que tanto vê, né, no sentido da rede, para ver a rede física, para saber, né, se é cabo, se é fibra ótica, se é cabo coaxial, se é RJ45, tá? Para ele organizar os bits conforme a necessidade física da rede. Concorda? Se for uma rede de cabo, eu não vou mandar pacote de luz, porque o pacote de luz vai chegar lá, não vai acontecer nada. Se for fibra ótica, não adianta eu mandar eletricidade. Na fibra ótica não passa eletricidade, passa luz. Se for uma rede Wi-Fi ainda, que é a radiofrequência, poxa, eu não posso mandar os bits, simplesmente mandar o bit para lá. Não, tem que ter, né? A plaquinha de rede Wi-Fi, ela tem que pegar os bits, né? Além de entender o local dos bits, ela vai ter que fazer uma modulação ali, né? Que pode ser em frequência, em amplitude, não interessa. Mas vai ter que modular, né? Ou seja, preparar o canal para transmitir esses bits via RF. Então, a gente vê que, o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? E quem que cuida disso, então? Tá? Bom, no caso, é a placa de rede, que tem que entender o protocolo que a gente está falando. Voltando de novo, né, no Ethernet, a placa de rede Ethernet entende o protocolo Ethernet. Se é Ethernet de fio, RJ45, tá? O programinha que está lá vai preparar os bits para colocar no cabo. Então, ele vai dizer, o bit vai ser de 12 volts, tá? O tamanho do bit que determina a frequência da rede, né? Vai ser de tantos milissegundos, né? Ou de tantos microsegundos, ou de tantos picosegundos, ou fentasegundos, não interessa. Depende da velocidade que os dados vão trafegar na rede. Por enquanto, esse programinha, ele é o protocolo que faz isso. Mas, além desse protocolo, a gente também tem que ter um outro programinha nessa placa, que muita gente esquece que tem, né? Que faz o quê? O interfaceamento dessa placa com o sistema com o qual ela está falando, né? Não adianta pôr a placa de rede e o sistema não conseguir falar com ela. Então, cara, o sistema operacional do equipamento, seja ele roteador, seja ele switch, seja ele computador, seja ele máquina de escrever, impressora, tá? Ele vai ter que ter um outro programa ali que vai falar com essa placa de rede, tá? E esse programa que faz a adaptação do que a máquina que vai usar os bits da rede, tá, vai precisar entender, geralmente a gente chama de driver de rede, tá? Então, veja bem, o driver de rede, tá, é um programa também, é outro programa, vou escrever aqui, outro programa, que cuida da interface desta rede, tá, com o equipamento que vai fazer o uso desse dado. Transmitido ou recebido, né? TX ou RX. Tá? Então, legal. Então, quando você fala assim, eu coloquei a placa de rede lá, comprei um computador novo, não estava funcionando a rede, falaram que eu queria colocar uma giga Ethernet em casa, então daí troquei a plaquinha,
Daí eu coloquei a plaquinha no computador lá, né, enfiei o cabo, a plaquinha piscou, né, porque ela está alimentada, o protocolo dela vai começar a rodar, a tendência é ela começar a mandar pacote para a rede, porque eu falei, né, ela gosta de falar para cacete, então ela vai começar a mandar as coisas para a rede, vai fazer os quadros certinho e vai mandar nada de informação por enquanto. Então só está mandando um pacotinho lá da Gigabit Ethernet na rede, tá? Daí você entra no computador e fala assim, agora eu quero entrar na internet, que vou lá no browser, www, pum, não funciona. Daí você fica louco, você olha para a placa está funcionando, está tudo piscando. Eu já falei, cara, nego que pisca lá a luzinha, né, fica piscando, não significa nada, cara. Significa só que a placa está mandando o pacote Ethernet para a rede e provavelmente está recebendo o pacote Ethernet da rede. Mas a placa em si, tá? Ela só está fazendo o que o coração dela manda fazer, né? Mandar pacote Ethernet e receber pacote Ethernet, tá? E até ver se está sincronizando, possivelmente. Pode até estar sincronizando. Mas o computador não está funcionando. Por quê? Porque o outro programinha que cuida da interface não foi instalado certinho, né? E daí, nos computadores, daí você vai lá, vai no Google, pega lá o driver de rede, né? O que o driver de rede faz, né? O driver de rede, ele vai pegar o sistema operacional da máquina, que pode ser o Windows, pode ser Linux, pode ser Cisco, iOS, dos roteadores, pode ser TP-Link, iOS, ou China-Link, iOS, não interessa, tá? Ele vai pegar, vai instalar na placa de rede, tá? O programinha aqui, ó, que vai tratar do protocolo. Por quê? Porque ele vai falar assim, tá bom, legal, deixa eu ver que placa que é, né? O driver vai lá, faz um check, vê o MAC address da placa, vê tudo certinho, fala assim, ah, é uma placa Ethernet. Tá, mas para funcionar essa placa Ethernet, ela tem que ter um determinado programa. Que o que está nela, ou que está no sistema operacional aqui, eles não estão conseguindo prosear. Então, daí ele vai instalar, né, o driver, né, que é os programinhos, e junto com esse driver, ele vai instalar os protocolos que funcionam nessa plaquinha. Tá? Legal. Qual que é o primeiro protocolo que ele vai instalar? O básico, né, o Ethernet. Tá? Beleza, que é esse que a gente está vendo agora. Mas ele vai instalar outros protocolos. Tá? Então, o sistema operacional, tá, instala outros protocolos compatíveis com a placa. Ah, legal. Quais protocolos que esse sistema operacional, que pode ser Windows, Linux, iOS, Cisco, Siena, Alcatel, cada fabricante tem o seu protocolo, tá? Quais protocolos que ele vai enfiar? Bom, ele vai colocar o Ethernet, porque a placa é Ethernet. Se for uma placa Wi-Fi, tá? Ele vai ter que instalar alguns outros protocolos que dão suporte para que essa placa Wi-Fi funcione. Se for só de fiozinho, por exemplo, ele pode instalar um protocolo de endereçamento, por exemplo, que a gente vai ver no curso, tá? O IP, tá? Que é um protocolo exclusivo de endereçamento de internet, tá? Ele vai funcionar igualzinho ao Ethernet. Lembra que eu falei no primeiro dia, meu? Se aprender Ethernet, você vai aprender os outros protocolos assim por osmose, cara. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa. Por isso que eu estou gastando mais tempo na internet, porque se a gente aprender Ethernet legal, a gente vai entender os outros. Tá? Outro protocolo, tá, é o TCP, tá, que é um outro tipo de protocolo, mas que a plaquinha pode funcionar com, tá?
é um protocolo de transmissão, ele estabelece algumas regras um pouco diferentes da internet. Ou o UDP, que é outro protocolo, tá? Ou o SNMP, tá? Que é outro protocolo, que é o Simple Network Management Protocol. É o protocolo de gerenciamento simples de rede. O que faz esse protocolo? Meu, tô cagando e andando, não sei ainda, cara. Não interessa. O que interessa para mim agora é que não existe só a Ethernet, né? Existem outros protocolos. E eles vão ser instalados quando a gente instalar o devido driver, que é o programinha que cuida da interface da placa de rede com o equipamento que ela está se proseando, né? Se não se prosear, não tem comunicação, tá? Depois que vai ter lá o software que vai usar, mas isso é outras coisas. Por enquanto, a gente está vendo a parte de rede, tá? E, voltando para o esquema aqui da multiplexação, né? A gente pode ver que o tempo que acontece aqui na rede é muito importante. Bom, se o tempo é importante, a gente pode dizer, né, que a frequência também é importante. A frequência é devidamente dependente do tempo, tá? Então, as placas de rede, para funcionar, elas têm que ter um negócio lá dentro delas, que a gente já viu em um monte de circuito digital, que é o clock, tá? O clock interno da placa, que é o elemento aqui que vai dar a referência para que os protocolos de rede aqui que eu estou usando, né? Física aqui, no caso, né? Porque a gente está vendo como que vai fazer o acesso, né? Na rede, né? Então, é importante para saber se está sincronizado, se ele vai conseguir ler os protocolos certos. E mais, ensinar, né, o programinha a fazer o cálculo para ver se o CRC daquele pacotinho lá bate realmente com os dados que estão no pacote. Tá? E é assim que a rede vai funcionar. E, ao mesmo tempo, lembrar que usa aqui o CSMA-CD, né, que a gente tanto falou. Né? Tá? CSMA-CD. Carrier Sense Multiple Access, que é aquele modo, né, que a gente fica escutando a rede e só manda o pacote quando não tiver ninguém falando. E esse múltiplo, aqui, ó, multiple access, tem a ver com múltiplo, porque é acesso múltiplo no tempo. Então tem a ver com TDM. Nossa, então tem a ver com Time Division Multiplex. Tem a ver com tempo, tem que a ver com clock. Ah, então legal. Tá. Mas a gente viu que as redes, já vimos, eu falei pelo menos, as redes começaram, né? Primeiro não começou com a internet, começou com um negócio físico lá, tá? Que começou assim, o cara queria enfiar lá o computador para imprimir o documento da secretária dele, tá? Então ele usava, tá, um conector diferente desse que a gente usa hoje, só que era uma rede que conseguia só conectar o computador na impressora. Já são dois elementos, né? E qual o protocolo que eles usavam? Cara, usavam um protocolo lá que rodava no RS-232, tá? E que tinha até... Tinha sincronismo? Tinha, tá? Mas como que era esse esquema aí? Ele tinha que ter o que a gente chama de start bit, tá? E o stop bit, tá? Para dizer assim, ó, os pacotes que eu vou mandar para vocês é de 8 bits, por exemplo, tá? Só que assim, no clock aí, eu vou dar um bit, eu dou um bit e começo a mandar informação, tá? Depois depois de 8 informações, eu mando um outro bit para parar. Depois eu mando outro bit para começar, e depois mando 8 informações e mando outro bit para parar. Legal, então, tá?
Daí os caras faziam isso e dava para você passar um texto, por exemplo, a impressora imprimir, né? Mas daí, cara, os caras inventaram uma coisa pior, né? Falei assim, cara, e se tiver erro? Como que vai fazer? Como que a impressora vai imprimir o caractere errado, vai imprimir a coisa errada? Pô, isso daí, os caras falaram assim, tem um jeito de fazer, né? A gente já viu em sistema digital isso daí, né? Tem um jeito de fazer. A gente manda bit de paridade na palavra, tá? E pode ser paridade par ou ímpar, tá? Mas a gente manda isso daí. Então, foi mais ou menos assim que foi desenvolvendo essa ideia, né? De colocar as coisas em rede. E a gente chegou na internet e a gente já viu que é um pouco mais complexo. Porque não é paridade par. A gente tem um conjunto de bits aqui para fazer a parte de sincronismo, um delimitador de quadro, depois tem o endereço de uma placa, que é um endereço que está gravado lá na placa, geralmente está gravado na BIOS, na memória da placa de rede, tá? E daí a gente tem que saber também para onde a gente vai enviar esse pacote. Se não sabe, tem que colocar tudo né? Depois os dados que a gente vai mandar, tem que dizer, por exemplo, pode dizer qual é o tipo de dados que vai vir aqui. Se não tiver nada, a gente diz que o tamanho é 0 e joga 46 bits de lixo, só para que a gente tenha o CRC com o sincronismo tudo certinho, né? E forme um quadro válido para ser entendido nesse protocolo que a gente está aprendendo, que é o Ethernet. Legal. Bom, voltando aqui no ponto a ponto, como a frequência é importante, se eu colocar aqui uma placa de rede funcionando a 2 megabits por segundo, tá? Essa placa de rede aqui também tem que estar funcionando a 2 megabits por segundo. Vocês concordam comigo? Senão os clock não vai ter sincronismo de jeito nenhum. Só que o protocolo foi criado de tal maneira que se eu colocar aqui, por exemplo, uma placa a 10 megabits por segundo, tá? E mantenho aqui uma placa 2 megabits por segundo, o próprio softwarezinho aqui que faz essa conversão para jogar o bit na linha ou na rede física, ele vai começar a mandar pacotinho a 10 megabits por segundo, mas ele vai perceber que ele não está recebendo nada a 10 megabits por segundo. Então, daí o software é inteligente, né? O softwarezinho, o programinha aqui, ele é inteligente para saber, inteligente o suficiente para saber que os bits que estão chegando são a 2 megabits por segundo. Então, o que ele faz? Ele pega a rede de 10 megabits por segundo, tá? E transforma ela numa rede uma placa que funciona a 2 megabits por segundo. Porque a rede está funcionando a 2 megabits por segundo. Tá? Então, existe a compatibilidade. Então, as coisas foram evoluindo, tá? Como a gente conversou na aula passada, e as coisas foram evoluindo de maneira... Cadê o negócio que a gente falou? Geralmente, eu falei isso aqui. Ó. As coisas foram evoluindo de maneira que uma rede funcionando a 100 megabits por segundo, para ela realmente funcionar a 100 megabits por segundo, todos os elementos de rede que estão pendurados nessa rede tem que estar, se a rede for assim, né, tem que estar a 100 megabits por segundo. Mas, se a gente usar uma rede estrela, com essa configuração aqui, tá? A gente vai ver que esse elemento ele tem várias placas de rede. Tá? Ele tem várias placas de rede. Quando eu colocar uma outra placa de rede aqui, e eu vou pintar esse negócio aí de uma cor bem bonitinha, assim. Eu quero pink, cor de rosinha. Tá? Essa daqui é uma rede
fresca, tá? Ela está falando a, sei lá, pink bits por segundo. Não interessa quanto que é, não sei, tá? Mas ele tem uma placa de rede aqui falando a pink BPS. E é Ethernet, tá? É Ethernet, é compatível, então os protocolos funcionam da melhor maneira possível, né? Se eu colocasse esse pink numa rede assim, tá? Por exemplo, aqui, a gente tem certeza absoluta, pelo que eu acabei de explicar, que a velocidade aqui da rede ia reduzir para pink bits por segundo. Por quê? Porque esse computador e esse computador que estão falando aqui vão receber um dado de pink BPS aqui, e muito embora eles estejam transmitindo, sei lá quanto, a 100, a 10, não interessa, ele vai ver que os pacotes que ele está, pelo menos num espaço de tempo, tá? Que é o espaço de tempo que o pink tem para falar, ele vai receber dados a pink BPS. E ele é esperto o suficiente para saber, pô, se eu estou recebendo dados a pink BPS, significa que a rede tem que funcionar pink BPS. Então, eu vou reduzir a velocidade da rede. Nessa rede, nessa configuração aqui, tá? Do jeito que está aqui, funciona assim. Agora, numa rede bonita assim, dessa, né? Uma rede estrela, né? Tá? Se eu colocar esse cara ligado nessa placa aqui, vocês podem ter certeza absoluta, tá? Que esse cara aqui, tá? Ele vai falar a pink BPS com aquela placa de rede. Então aqui, ó, vai estar rolando o pink BPS, tá? Só que os pacotes que estão aqui são de 2 megabits por segundo, por exemplo, ou de 10 megabits por segundo, não interessa. Então, e essa velocidade aqui, ó, ela não vai interferir nas velocidades desses caras aqui, tá? Não vai interferir. Por quê? Porque todas essas redes estão fechadas ponto a ponto na velocidade que elas estão, tá? O que vai acontecer é que essa rede aqui vai funcionar 2 megabits por segundo, tá? Mas quando ela chegar no roteador, o software que cuida da parte de bits vai pegar esses bits aqui, ó, tá? E vai converter no tamanho dos bits certinho para entrar na velocidade das outras portas, tá? Bom, como que ele vai fazer isso? Ele vai ter uma tabela aqui, né? Tem uma tabelinha aqui, tá? Que lembra que era aquela tabela da memória? Tipo assim, Ethernet, você coloca lá, toda vez que você fala, primeira vez que você fala, você manda endereço broadcast, que vai para todo mundo, e você coloca o seu MAC address dizendo, ó, eu sou o César e estou na rede. Mais ou menos isso que acontece. Todos os computadores vão receber esse pacote, vão saber que o pacote é para ele, porque o endereço de destino é o endereço de broadcast, ele vai assumir esse pacotinho, vai ler que quem está mandando é o senhor cor-de-rosa aqui, tá? Então, ele vai guardar na tabela dele, por exemplo, que eu tenho um carinha cor-de-rosa aqui, tá? Nessa rede aqui, né? Nessa rede que a gente está vendo. Eu tenho um carinha cor-de-rosa, tá? Esse carinha cor-de-rosa está falando a pink BPS, tá? E se eu quiser falar com ele, ou quiser mandar algum dado para ele, algum pacote para ele, tá? Ele tem o endereço que é o MAC address dele. Tá? É o MAC address. Legal. Tá? Bom, se eu falei address é de endereço, né, gente? Tá? O que então é esse endereço
É o número de série lá da plaquinha dele, que determina que ele é o Sr. Pink nessa rede aqui. Por quê? Porque cada um desses aqui vai ter um MAC address. E como eu falei, cada placa de rede tem um MAC address que é único, é como se fosse o número serial dela. É único e independente. E dentro do MAC address tem até informação para você saber até o continente que a placa foi feita, por causa de uma determinada codificação. Legal. Então, a gente já viu que as redes, elas podem ser, ter várias topologias físicas, tá? As redes podem ter, nessas topologias físicas, tá? Ela pode ter várias topologias lógicas, tá? Compartilhando o mesmo cabo, inclusive. Então, só para vocês não se frustrarem, né? Porque eu desenhei aqui uma outra plaquinha que tem um RX e um TX azul, e a gente não usou ela ainda, né? Então, eu posso pegar essa plaquinha e ligar num outro elemento de rede aqui, usando o fio. Cadê o fio? Aqui. Tá. Usando um fio aqui, ó. Eu vou... Não, não. Esse cara aqui. Eu vou só aumentar o tamanho aqui para... Colocar um outro fio, tá? Isso é uma outra rede de uma outra placa, que é uma rede também ponto a ponto, tá? Então, esse elemento aqui, esse elemento de rede também vai ter uma plaquinha, tá? De rede, vai ficar assim mesmo, tá? Que vai ter aqui um cabinho ligado, né? E se eu ligar essa daqui com esse, tá? Colocando uma outra plaquinha aqui, vamos colocar uma plaquinha igual, né? Aqui, ó. Outra plaquinha aqui, eu também posso ligar esse cara com esse. Certo? Só que a hora que eu for ligar, eu tenho que ligar numa outra placa de rede. Tá? E estou fazendo isso aqui, ó. Então, esse negócio aqui, vou aumentar a espessura dele para ficar visível para nós e mudar a cor aqui, ó. Não de preenchimento da forma, mas de contorno, porque é fio. Né, fio? Eu tinha que fazer assim, né? Tá? Bom, beleza. Então, o que eu fiz aqui? Uma zona, né? Eu acabei de fazer uma zona. Mas eu liguei esse elemento de rede nesse, esse elemento de rede nesse e esse elemento de rede nesse. Tá? Fisicamente, o que eu fiz? Eu fiz uma topologia em anel. Concorda? Eu transformei uma topologia que estava em linha, de dois elementos, numa topologia em anel. Mas eu falei para vocês, tá? Que quando eu estava fazendo isso daqui, ó, logicamente, eu tenho uma outra placa aqui, uma outra buraquinho para enfiar cabo de rede, né? E eu posso fazer duas redes independentes, por exemplo. Eu posso fazer esse elemento falar com esse através dessa rede, tá? E crio uma rede aqui só para televisão, por exemplo. Tudo que é de televisão desse, eu mando para cá, nesse cara aqui. E desse meu computador, além de mandar televisão que eu mando para essa rede, eu posso conectar com esse computador através desse daqui, ó, uma outra rede que eu vou chamar de rede de voz. Então, se eu tiver coisas que eu quero falar com esse cara aqui, eu posso mandar esse cara através desse computador, que vai ligar com esse aqui, vai vir para cá. Então, eu construo duas redes independentes, diferentes, tá? Rodando nas mesmas máquinas, com os mesmos equipamentos. Ou seja, fisicamente está em anel,
Mas, logicamente, eu tenho uma rede ponto a ponto de televisão e tenho uma rede em anel, né? Em anel, que vai tratar de voz. Mas, César, e qual que é a conexão que você tem desse elemento para esse, para fazer uma rede em anel? Ah, fiote. Vocês lembram que a gente pode usar multiplexação, né? Então, aqui, ó, no mesmo cabo, eu posso ter... Tadadadá, tadadadá, eu posso ter compartilhado no tempo uma rede lógica de voz junto com uma rede lógica de televisão. Nossa! Dá para você fazer isso daí? Dá. O Ethernet faz isso daí? Sim, o Ethernet faz isso daqui, logicamente. Por quê? Porque a gente tem pacotinhos de... Eu vou colorir esse daqui para chamar esses pacotinhos aqui de pacotinhos de voz. Voz? Foi voz, né, que a gente fez. Isso mesmo. Pacotinho de voz, voz, tá? E esses daqui, a gente vai chamar de pacotinhos de televisão. Os pacotinhos de televisão vão andar nessa rede aqui. Então, eles vão ficar indo e voltando aqui, pacotinho de televisão. Indo e voltando, muito bonitinho, tá? Tá legal, né? Pacotinho de televisão. E os pacotes de voz vão estar na rede de voz. Então, eles vão estar indo e voltando para essa placa e provavelmente vão estar indo e voltando nessa placa, na internet, tá? Trocando aquelas coisas que a gente viu usando esse quadro bonitinho aqui com sincronismo, tudo certinho. Legal. Só que, e quando esse computador, tá? Ou esse elemento de rede, tá? Que eu vou chamar de Network Element C, tá? E esse daqui, Network Element A, e esse daqui, Network Element B. E quando esse cara quiser falar com esse, tá? Ele pode usar esse caminhozinho aqui, né? E mandar os pacotinhos dele para cá. Fiote, não é isso que eu queria fazer. Mandar os pacotinhos para cá também. Tá falando, né? Mas ele também pode falar com esse cara aqui, mandando os pacotinhos dele, gente, para cá também, tá? Para cá. Só que quando os pacotinhos dele chegam aqui, e ele tem que vir para esse daqui, o que o programinha vai falar? Ele vai pegar esse pacotinho, vai ver que não é para ele, né? E vai tentar mandar para cá. Só que na hora que ele for mandar para cá, o que está rodando nessa rede aqui? Um monte de pacotinho, né? De voz, não é? Então, ou de TV, né? Da TV e esse daqui que eu estou na mão, que é a voz. Então, ele vai ouvir a rede nos espaços onde ele tiver, a rede não estiver falando, ele vai mandar os pacotinhos de voz aqui no meio também. Então, a gente consegue dividir as redes logicamente. Tá? E veja bem, moçada, isso tudo pode acontecer só na rede Ethernet. Tá bom? Dá para você configurar uma rede Ethernet desse jeito. Bom, eu acho que para uma quinta-feira depois de carnaval, né, com um monte de gente aí interessado aí nessa... Deixa eu parar, já parei a apresentação, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que falar. E na aula que vem a gente vai aprofundar um pouco na teoria dessas divisões e a gente vai ver que a rede Ethernet é uma rede que é mais próxima, né, da parte de bits e bytes, portanto é mais forte da parte física da rede, né? E ela é muito importante para a gente também, porque numa rede de computador é Ethernet, mas numa rede de comunicação de voz, por exemplo, apesar de a gente poder usar o protocolo Ethernet, a gente pode usar outros protocolos
que são protocolos de outros fabricantes, inclusive pode ser, por exemplo, fabricante de equipamento de comutação telefônica, por exemplo. Tá? E então eles têm lá um sistema que é diferente da internet. Mas, se a gente for entender, é do mesmo jeito. Por quê? Porque esses protocolos de fabricantes específicos também têm cabeçalho, tem corpo e tem rodapé. E o cabeçalho serve para fazer sincronismo, o corpo serve para fazer algumas informações e mandar os dados realmente, e o rodapé geralmente serve para fazer um check, para ver se o que foi mandado está certo ou está errado. Tá bom? Eu vou parar de gravar, mas eu ainda vou me manter na sala de aula. Tá? Só lembro a vocês para entrarem no meu canal, se inscrever no meu canal, dar joinha no meu canal, para fazer o professor ficar rico, bonito, que nem o Felipe Neto lá. Tá? Então eu vou virar youtuber e eu preciso de like, dislike. Tá? Dislike eu não quero, não. Eu tenho um hater aí que me deixou puto da vida. Já deixou puto da vida. Então eu vou parar de gravar aqui. E daí a gente fica na sala de aula para ver as perguntas críticas, porque vocês não interrompem a aula mesmo. Então, eu espero que estejam todo mundo entendendo.